e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos fazer uma oração nessa noite. Nós sabemos que já foi feito, mas cada vez que nós fazemos uma oração, nós sabemos que nós falamos com o Senhor. Então, curva, diante do Senhor e vamos falar com Ele. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder. Nós estamos aqui, ó Pai, mais uma vez reunidos em Teu santo nome, ó Pai. Sou pequenina, sou falha, sou fraca, Pai, mas o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. E eu sei que a Sua presença já está aqui neste lugar. Eu sei que o Senhor já tem falado com a Tua igreja. Eu sei que o Senhor falou com muitos aqui hoje através do louvor. Espírito Santo, continua falando com a Tua igreja. A Sua igreja veio aqui para ouvir o que o Senhor tem para falar, ó Pai. Toma, Senhor, a vida de cada um aqui nessa noite nas Tuas mãos, ó Pai. Fala, meu Deus, com Teu povo. Fala, Senhor, conosco aqui nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Exaltado é o nome santo do Senhor, aleluia. Irmãos, essa palavra de hoje é uma palavra que nós já ouvimos várias vezes a pregação sobre ela, que fala de um homem chamado Naamã. Quem era Naamã? Naamã, ele era o comandante, do exército da Síria. Ele era um homem forte, ele era um homem poderoso, ele era um homem, irmãos, que através da vida dele, muitas guerras foram vencidas para a Síria. Aquele homem era um homem que tinha conceitos bons, ele era um homem que o rei admirava, que o povo admirava, porque era um homem forte, era um homem de posse, era um homem poderoso naquele lugar. Mas a palavra do Senhor vem nos dizer esta noite que tudo aquilo que ele tinha não valia nada. Por quê? Porque ele era um homem leproso. E quando fala assim lepra naquela época, irmão, a pessoa desanima, porque naquela época a lepra era uma doença incurável, ela não tinha cura. A lepra é uma doença contagiosa, pegava. O que é que acontecia? A pessoa que tinha lepra, ela tinha que ficar longe das pessoas, ela tinha que ficar num quarto, num lugar isolado, porque aquela doença podia contaminar as pessoas. Então, quando fala aqui que tudo aquilo que ele tinha, mas fala a palavra, porém, ele era leproso. Então, anula toda aquela posse, todo aquele conceito de homem forte, porque a lepra a qualquer momento podia matar aquele homem. E aquele homem, eu imagino que ele vivia de aparência, porque ele colocava aquela armadura, ele colocava aquela roupa, ele colocava todo aquele aparato e ia para a guerra. Mas quando ele voltava para sua casa, no momento que ele tirava aquela veste, ele tirava aquelas armaduras, ele olhava para sua pele, aquela pele machucada, aquela pele cheia de ferida, e ele sabia que a qualquer momento ele podia falecer. E a mulher dele vivia naquela angústia juntamente com ele. E hoje eu olho para as pessoas, eu olho até mesmo para mim. Às vezes nós viemos para a igreja, nós viemos arrumadas, as mulheres arrumam o cabelo, passam um batom, passam uma maquiagem, mas às vezes nós estamos aqui de aparência, porque na nossa casa nós temos um problema grave, nós temos uma situação difícil. Mas hoje eu quero dizer para a igreja, nós somos as pessoas que servimos a um Deus vivo, a um Deus que pode todas as coisas, não importa o problema que nós deixamos na nossa casa, o importante é que nós sabemos que o nosso Deus, ele resolve todas as coisas. E Naamã não tinha um Deus vivo igual nós temos, mas aquele homem, ele ainda era um homem de guerra, era um homem que corria atrás, e ele não se desanimou com aquela lepra, mesmo com toda aquela enfermidade, ele ainda ia para as guerras, ele ainda ia para a luta e era vitorioso, porque aquela lepra, irmã, quando eu comecei a ler a palavra do Senhor, o Senhor falava comigo que aquela doença de Naamã não era para a morte, e sim era para glorificar o nome dele, era para que o nome dele fosse reconhecido ali na Síria, porque até então o nome do Senhor era exaltado em Israel e na Síria não. Então o nome dele ia ser exaltado através daquela lepra que Naamã tinha. E Naamã, naqueles andares deles, ele ia para uma cidade, ele ia para uma outra cidade, ele ia para uma
a esposa dele naqueles afazeres. Só que aquela moça, ela não veio para trabalhar. Ela não veio porque ela escolheu vir, não. Eles passaram lá e trouxeram ela como prisioneira para aquela casa, para fazer os afazeres da casa. E mesmo assim, aquela moça conhecia ali Israel, um homem de Deus. E ela chegou para aquela senhora e falou: minha senhora, se o meu Senhor pudesse ir lá em Samaria para conhecer o profeta de Deus que tem lá, o profeta vai restaurar esta lepra. Aí eu fiquei me pensando, aquela moça ali, naquele sofrimento, longe da sua casa, longe da sua família, ela ainda teve força para falar de Jesus, para falar que naquele lugar havia um homem de Deus, um homem que, em nome do Senhor Jesus, ele ia curar a lepra daquele homem. Aí eu penso em nós hoje, às vezes nós estamos passando uma situação nem tão difícil será que nós temos falado de Jesus no nosso momento de dificuldade? Ou será que nós temos falado o seguinte: não vou nem falar, porque eu que sirvo a Ele estou assim, como que eu vou falar de um Deus que eu sirvo se eu estou passando por dificuldade? Mas o Senhor fala nessa noite, não importa a situação que nós estejamos passando, nós temos que falar o nome dEle, nós temos que anunciar que Ele cura, que Ele salva e que Ele liberta. E foi isso que aquela moça falou para a sua senhora: o homem que está lá em Israel, está lá na Samaria, é um homem de Deus, é um homem, se ele falar com o seu esposo vai sair curado. Quando Naamã volta para casa, a esposa dele chama ele, conta para ele o que a moça tinha falado. E o que Naamã faz? Naamã, ele era comandante do exército, ele era poderoso, mas ele tinha um rei acima dele. Então ele, com aquela obediência que ele tinha, com aquele respeito que ele tinha, ele chegou até o rei e contou a história para o rei. Contou que a moça que estava na casa dele falou que em Israel tinha um homem de Deus. Aí o rei fala para ele: o que você está esperando? Vamos atrás deste homem. Vou escrever uma carta e vou enviar para o rei lá de Israel, falando com ele sobre a sua vida. E assim aquele rei fez. Ele escreveu aquela carta, ele entregou ouro, entregou prata, pegou roupas e levou para poder levar para Israel. E Naamã chega em Israel, entrega aquela carta para o rei. E naquela carta estava escrita para o rei que aquele homem era um servo lá era o comandante do exército, e o rei estava mandando ele para que o rei de Israel curasse ele da lepra. Quando o rei de Israel recebe aquela carta, ele apavora, porque muitas das vezes nós estamos ali, nós servimos um Deus, mas nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Aquele rei de Israel, ele conhecia a Deus, ele servia a Deus, mas ele não sabia qual era o poder de Deus. Naquele momento ele se apavora, ele entra assim em desespero e fala: quem que esse rei pensa que eu sou? Ele pensa que eu sou Deus para poder curar? Ou ele pensa que eu sou Deus para poder matar? Que poder tenho eu de fazer isso? E ele rasga suas vestes, porque naquele tempo, aquela pessoa que se apavorava, aquela pessoa que entrava em desespero, ela rasgava a veste. E aquele homem rasgou a sua veste, porque ele achou que o rei da Síria estava procurando uma ocasião para acabar com Israel. Naquele momento ele entra em apavoramento, ele entra em desespero. Mas aí existe ali um homem chamado Eliseu, um profeta, um homem de Deus. E ele fica sabendo o que aconteceu com o rei, que o rei rasgou até as vestes por causa de uma roupa, por causa de uma carta que ele recebeu. Aí ele pergunta, manda um mensageiro perguntar ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Manda ele vir até a mim, porque aqui há um profeta de Deus nessa cidade, há um homem que conhece o poder que Deus tem. Manda vir Naamã até a mim, que eu vou falar com ele o que Deus tem para ele. E naquele momento, aquele rei, ele já se tranquiliza, porque ele sabe que aonde há um homem de Deus, há milagre para acontecer. E nessa noite, aqui neste lugar, o próprio Deus está aqui para entrar na sua situação, para entrar na sua causa. Não importa o que você está
importante é que você está na casa de Deus, você está buscando aquele que pode todas as coisas, aquele que é capaz de levantar aquele que está doente, aquele que é capaz de tirar aquele que está na prisão, aquele que é capaz de libertar aquele que está no vício. Às vezes as mães falam que muito dos filhos tranquiliza o seu coração. Deus, na hora certa, Ele vai tirar seu filho dali da onde que ele precisa tirar, Ele vai libertar da onde que precisa ser liberto. Tranquiliza o seu coração, tranquiliza a sua alma, porque o Senhor, Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus que trabalha no impossível. Talvez o homem já até falou para você, não tem mais jeito, essa família não tem mais jeito, essa família é uma família toda errada, mas o Senhor nessa noite fala, a família vem do coração dele, Ele vai estruturar a família neste lugar, Ele vai restaurar casamento neste lugar, Ele vai libertar filhos neste lugar. Somente creia, somente busca, porque o Senhor, Ele pode todas as coisas. Tem pessoas aqui que já até ouviu falar, que adianta? Você está indo na igreja e nada tem mudado. É mentira, tem mudado sim, só que o Senhor só vai te entregar na hora que você estiver preparado para receber. Talvez o Senhor espera que nós venhamos nos derramar diante dele, e nós quantas vezes nós estamos sendo duras, nós estamos sendo assim, achando que nós vamos resolver com as nossas próprias mãos. Não, quem resolve a nossa situação é o Senhor. O momento em que nós entregamos nosso caminho para o Senhor, Ele vem, Ele é que passa a cuidar da nossa vida. Só que nós temos que saber o momento de falar, o momento de agir, e nós às vezes temos tomado a frente do Senhor, às vezes nós temos tomado as decisões por nossa causa. Quantas vezes a gente vê a pessoa falar, mas eu decidi? Não, quando nós entregamos o nosso caminho para o Senhor, quem decide é Ele, quem resolve é Ele. E naquele momento, voltando aqui na história, que Eliseu falou, deixa vir a mim, porque ele vai saber que aqui em Israel tem profeta de Deus neste lugar. E não passou muito, o carro de Naamã, juntamente com seus cavaleiros, encostaram ali na rua, na casa do Eliseu, e chegaram lá. Só que Naamã, um homem, bem conceituoso, um homem bem sucedido, um homem acostumado com aplausos, um homem acostumado com pessoas que quando ele chega, todo mundo se levanta, porque chegou um homem poderoso. Quando ele chega, o Eliseu nem saiu lá fora para falar com ele. Eliseu mandou um mensageiro, vai até ele e fala assim, assim, assim. E assim é com o Senhor não faz acepção de pessoa. Talvez Eliseu fala, não, é um homem de posses, é um homem de conceito, é um homem enviado para o rei, então vou me preparar todo, vou preparar tudo para receber ele. Não, Eliseu mandou somente um mensageiro falar com ele. Vai até o Rio Jordão, mergulha 7 vezes, será curado, você será limpo dessa lepra. Foi essa mensagem que Eliseu mandou. Só que Naamã, homem poderoso, homem acostumado com todo mundo aos seus pés, começou a questionar, ficou indignado, porque ele esperava coisa melhor, ele esperava Eliseu sair, ele esperava Eliseu colocar a mão sobre ele, falar que vai ser curado em nome de Jesus, e Eliseu não fez. Ele simplesmente mandou, vai até o Rio Jordão, mergulha 7 vezes, e assim foi feito. Ele foi, pelo caminho ele estava chateado, ele estava indignado com o que aconteceu. Ele falou que lá onde que ele estava tinha 2 rios, falou o nome dos rios, que está escrito aqui, o rio, glória a Deus, aleluia, santo, santo é o nome do Senhor, exaltado é o nome santo do Senhor, oh glória a Deus, aleluia. Aí ele falou, lá não são porventura Abana e Farpar, rio de Damasco, os melhores de todas as águas de Israel? Lá os rios eram limpos, e aqui em Israel o rio é barrento, o rio é sujo. Por que ele não me mandou lavar lá mesmo, Aí chega para ele os servos e fala, meu pai, se ele tivesse te mandado fazer coisas mais difíceis, você não ia fazer?
Ele te pediu uma coisa simples, é ir ali no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes e será curado. Então, aquele momento, o que ele teve? Eu pensei naqueles servos estavam mais sábios do que ele. Aqueles servos entenderam a mensagem que Eliseu mandou. É somente obedecer, é somente tomar uma atitude que a situação muda. Obedeça, Naamã, obedeça que a sua situação vai ser mudada. Isso que o servo quis dizer para ele, somente obedeça o que o homem de Deus mandou te falar, né? E ele, naquele momento, ele foi sim, ele foi obediente porque ele seguiu os conselhos do homem de Deus. E o Senhor nessa noite ele fala, se nós formos obedientes, se nós acreditarmos, se nós crermos, tudo nós podemos no nome dele, tudo nós vamos conquistar no nome dele. Porque nós sabemos, irmãos, que o Senhor, todo dia, Ele nos mostra, todo dia Ele fala conosco, mas sabe o que acontece? Nós estamos tão ocupados, nós estamos tão preocupados no nosso dia a dia, que nós não temos dado ouvido mais o que o Senhor tem falado. Nós temos feito o que nós queremos fazer. Às vezes nós esquecemos que o nosso Deus, Ele está o tempo todo te cutucando, o tempo todo te mostrando que esse caminho vai por esse, faz isso, faz aquilo, mas nós queremos fazer aquilo que o nosso eu quer, né? Então nós temos que ter esse cuidado, irmãos, de fazer aquilo que nós queremos, de tomar decisões que nós queremos. Será que nós perguntamos para o Senhor, é isso que é para eu fazer, Senhor? É isso que o Senhor quer que eu faça? O Senhor ultimamente Ele tem falado muito na obra dele, nós temos deixado a obra do Senhor de lado, nós não temos feito nada que o Senhor quer que nós façamos, e o Senhor está voltando, irmãos. O Senhor está às portas, o Senhor está chamando para nós chegar para perto dele, porque Ele vai buscar os escolhidos dele, Ele vai chegar, Ele vai nos levar com Ele, mas nós temos que estar fazendo aquilo que Ele tem preparado para que nós venhamos fazer. Quantas vezes nós saímos para trabalhar, nós saímos para passear, nós saímos para resolver a nossa situação, e a hora que nós vamos fazer a obra de Deus, é que hora? É a hora que sobrar, e sobra tempo, irmão, se a gente for parar para pensar, não sobra tempo. O Senhor tem chamado, qual é o propósito seu na obra dele? Qual que é o seu querer na obra dele? O que você tem feito para a obra dele? Às vezes a gente olha para esses bancos, mas não, os bancos estão tão vazios, mas o que nós temos feito para esses bancos ficar cheios? O que nós temos feito para essa igreja ficar cheia? Hoje ali naquele momento que nós vimos ali na rua, quantas pessoas usadas por Satanás estavam ali? Quantas pessoas ali precisavam de ouvir a palavra do Senhor? Precisavam da gente falar que Jesus está voltando, que o Senhor tem pressa deles voltar para Ele? Então, nós, irmãos, nós não temos feito nada. Nós só estamos querendo para nós. Venha a nós que nós queremos. Nós estamos buscando para a nossa casa, nós estamos buscando para o nosso luxo, né? Para o nosso prazer da nossa carne. E a nossa alma, onde que está? Que hora que nós vamos fazer para a nossa alma? O Senhor tem perguntado para nós. E tem me incomodado muito ultimamente, porque quando eu falo com os irmãos, Deus fala primeiro comigo. O que eu tenho feito para Ele? Nada. Levanto cedo, vou trabalhar, volto, vou cuidar dos meus afazeres. E a obra do Senhor, como que tem ficado? Será que nós temos parado um tempo para falar, Senhor, esse tempo eu vou tirar para o Senhor, esse tempo eu vou tirar para ler a Bíblia, esse tempo eu vou tirar para me entregar um panfleto com uma pessoa que vai passar por mim, esse tempo eu vou lá na sua casa, talvez tenha uma cadeira para eu limpar, talvez tenha alguma coisa para eu fazer. Será que nós temos feito isso, irmãos? Hoje é domingo, e o domingo é o dia do Senhor, é o dia da família, mas é o dia do Senhor. Será que nós temos feito o que para o Senhor? Às vezes nós acordamos tarde, nós fazemos nossas coisas tarde. Hoje eu vou descansar. Nós temos que ter descanso, temos sim, mas a própria palavra do Senhor fala que o nosso descanso não é aqui. Aqui nós temos luta, nós temos fadigas mesmo, nós temos que buscar mesmo. Então no domingo, irmão, nós temos que dedicar para esse Deus que Ele tem feito tudo por nós. Se nós estamos respirando hoje, é porque o Senhor permitiu. Se nós temos um emprego, é porque o Senhor permitiu. Às vezes eu falo com os meninos lá em casa assim, aquilo que atrapalha a gente de buscar a presença do Senhor, o Senhor tira. Tem que ter cuidado, que o Senhor tira da nossa vida. É meu emprego que está me atrapalhando de servir ao Senhor, Ele vai tirar.
É meu esposo, ele vai consertar ele ou vai tirar ele de mim. Então assim, as coisas de Deus é muito santa. As coisas do Senhor nós temos que fazer elas assim, com o nosso coração voltado para o Senhor. As pessoas falam assim, não, mas é cansativo. Mas o Senhor não descansa. Ontem nós fomos ali naquela igreja, só Deus sabe como que eu estava de cansada. Eu estava cansada mesmo, mas eu voltei feliz daquele lugar, porque você ouve um louvor, você ouve uma palavra e Deus fala com a gente. E o Senhor falou muito comigo através da palavra ontem. O Senhor me ensinou coisa, porque eu tenho um projeto no meu coração, mas eu não sabia nem orar. Nem orar eu sabia. Ontem eu descobri, eu não sei nem orar em favor desse projeto. E na simplicidade daquela moça que pregou ontem, Deus falou comigo. Então a minha oração já mudou. E o Senhor sabe que eu tenho um propósito grande no meu coração. E Ele sabe que no dia certo, na época certa, esse propósito é para a obra dele. E eu vou fazer, porque o Senhor vai me conceder para fazer essa obra. Irmãos, e vai na mão, né? Para aquele rio lá sujo, para mergulhar. Vai naquela obediência, vai naquela fé. Porque eu acredito que o momento que ele saiu lá, né, da Síria para vir até Israel, ele tinha fé no coração dele, porque senão ele não ia vir. Ele acreditava em alguma coisa. Então veio ele e foi para aquele rio. Ele mergulhou uma vez. Eu acredito até que ele começou a olhar, né, se tinha alguma mudança. Não teve nada. Mergulhou 2 vezes, nada. 3 vezes, nada. 4 vezes, nada. Na quinta vez, nada. Sexta, nada. Se fosse eu, se fosse você, nós ia desistir do 3º mergulho. Ó, isso aqui não tá prestando não vou mergulhar mais não, porque tá atrapalhando meu cabelo, tá me sujando e nada mudou. Vou voltar lá pra minha cidade, vou voltar lá pra minha terra e nada mudou. Mas ele não, ele mergulhou 7 vezes. E a palavra do Senhor fala que quando chegou na 7ª vez que aquele homem mergulhou, quando ele saiu, não fala que a pele dele saiu limpa, fala que a pele dele saiu como a pele de um bebê. Porque quando o Senhor age, a coisa do Senhor é perfeita. Quando o Senhor entra na nossa vida, aquilo que era ruim, aquilo que era vaso ruim, volta perfeito. Porque o Senhor, Ele é perfeição. E a pele daquele homem, ela ficou perfeita. Ficou igual uma pele de um bebê. E eu imagino aquele homem saltando de alegria, porque para ele aquilo ali era para a morte. Por isso que eu falei com os irmãos no início, que isso não era para a morte, isso era para a exaltação do nome santo do Senhor. Oh, aleluia, exaltado é o nome do Senhor. Então, irmãos, quando o Senhor pega alguém para trabalhar na vida, você pode ter certeza que Ele vai transformar, que Ele vai mudar a situação. Não sei qual é a situação que os irmãos têm passado hoje, qual é a dificuldade, seja em casa, seja no trabalho, seja na família, não sei, mas o Senhor sabe todas as coisas e Ele vai entrar com providência na sua vida, Ele vai entrar com providência nessa sua situação, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer o que Naamã fez. Nós temos que tomar uma atitude e nós temos que ser obediente. Porque se nós pararmos para ler a Bíblia, todo lugar que a gente lê fala de obediência. Se não tiver obediência, o Senhor não trabalha. Então, irmão, nós temos que pedir ao Senhor para nos ensinar a ser obediente a Ele, nos ensinar a ser obediente aos nossos líderes, aos nossos, né, até os nossos patrões. Nós temos que ser obedientes, nós temos que cumprir ali a nossa carga horária, nós temos que fazer o nosso serviço da melhor forma, né? Então o Senhor, Ele nesta noite, Ele fala conosco em obediência, Ele fala conosco em fazer, separar um propósito para ter com Ele, né? Vamos ter um propósito, vamos ter um devocional com o Senhor. Às vezes nós tiramos 8, 12 horas para trabalhar durante o dia, mas nós não tiramos 30 minutos para conversar com o Senhor, nós não tiramos 30 minutos para ler a Bíblia, né? Às vezes você pode ali em 30 minutos ler a Bíblia, fazer um louvor, fazer uma oração. Você está fazendo um devocional com o Senhor, você está ali naquele propósito com o Senhor. Então, irmãos, vamos ficar na dispensação do Senhor, porque o Senhor tem cobrado da igreja, o Senhor tem cobrado de nós. Vamos ser obedientes, vamos ser igual Naamã, vamos obedecer. É 7 vezes? É 7 vezes. É 10 vezes? É 10 vezes. Quantas vezes nós começamos um propósito com o Senhor
né, até passa um recado, nós até começamos, mas será como é que nós temos finalizado isso? Será que nós temos finalizado certo? Nós, o grupo das mulheres virtuosas, nós estávamos com um propósito aí de um mês, né? De orar na carta, de falar com o Senhor, de pedir pela irmã. Eu tenho a minha consciência limpa, Claudiana. Tirei você e orei os 30 dias, né? Por mais que eu estava cansada, eu falei, não, esse momento é de orar pela vida da Claudiana. E orei. E eu creio que as irmãs todas fizeram isso, né? Então, assim, é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós façamos as coisas dele da melhor forma possível. Ele quer que nós façamos as coisas dele com obediência, a obra dele. O Senhor tem pressa que nós façamos a obra dele, porque ele tem pressa em estar, né, abençoando a cada uma dessas pessoas que está lá fora. Então, que nós venhamos a cada dia dedicar mais a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor fala, né, que Naamã, ele desceu, ele foi curado. E aqui no versículo 17 disse assim, ó, disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecer este teu servo holocaustos, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Naamã, irmãos, quando ele veio, ele trouxe alguns presentes, né, para entregar ali para o homem de Deus, né, se caso acontecesse alguma coisa. Como nós sabemos que o nosso Deus é fiel e que Eliseu era um homem de Deus, ele foi curado. Então ele voltou daquele rio, foi até a casa de Eliseu para entregar os presentes. Só que Eliseu não quis nada, porque a obra do Senhor não é trocas de dinheiro. Se você faz coisa em prol da obra do Senhor, você está fazendo com o seu coração aberto, com o coração cheio de amor, porque o Senhor é amor. Então o Eliseu falou com ele que não queria nada. Aí ele foi e pediu a Eliseu para ele levar, né, uma carga ali de terra, porque a partir daquele dia ele iria ser, né, ele ia glorificar o nome santo do Senhor. Ele ia sempre fazer sacrifício ao Deus vivo, ao Deus de Eliseu. Por isso que eu falo com vocês naquele momento que aquela lepra, ela não era para a morte, ela era para o nome do Senhor ser reconhecido. E Naamã, ele teve que reconhecer o Senhor Deus como o Senhor que pode todas as coisas, como o Senhor que é dono de todas as coisas, como o Senhor que sara, como o Senhor que cura. Ele foi curado, ele era a prova viva daquela cura. Então ele foi obrigado a reconhecer o Deus de Eliseu como Deus que pode todas as coisas. E eu creio que a partir daquele dia lá na Síria não se falava em outra coisa, só se falava no Deus de Eliseu, aquele Deus que podia curar, aquele Deus que curava lepra, que era uma doença incurável. Hoje nós sabemos que a lepra tem cura, né? E nós sabemos que a partir dos anos 80 não pode mais falar-se lepra. A gente começou a falar Hanseníase, né? Aquela doença que existe, mas que hoje tem cura. Ela pega ainda? Pega. No momento que a pessoa ainda não começa o tratamento, nós sabemos que ela pega, mas no momento que aquela pessoa começa aquele tratamento, começa a tomar uma medicação, essa doença não pega mais. Então, naquele ano lá de Naamã, essa doença não tinha cura, mas ela foi ali naquele momento não para a morte de Naamã, mas para o nome do Senhor ser engrandecido. Se fosse hoje, a gente ia falar, não, hoje tem cura, hoje tem os remédios que toma, né? Mas nós sabemos que naqueles anos antigamente não tinha, né? Então aquele ano ali, aquela lepra era para engrandecimento do nome santo do Senhor. O nome do Senhor, ele foi engrandecido, o nome do Senhor teve que ser reconhecido, porque nós sabemos que o nome do nosso Deus, ele precisa ser reconhecido, o nome do nosso Deus, ele precisa ser falado, porque se nós não falarmos, quem vai falar do nome do Senhor? Quem vai anunciar o Evangelho do Senhor? Irmãos, se nós ficar calados, as pedras vão falar. Ontem eu subindo, né, eu estava vindo comerciário, eu passei ali embaixo, tem um centro de macumba, e eles estavam fazendo um trabalho. Então assim, se a gente não fazer a nossa parte, que é anunciar a palavra do Senhor, Satanás está usando as pessoas aí para fazer. Se nós não falarmos que o Senhor cura, se nós não falarmos que o Senhor salva, eles vão falar que os deles lá salva, que os deles cura, e eles têm feito trabalho sim para as pessoas. Então nós temos que anunciar a palavra do Senhor, nós temos que deixar
para o Senhor. Oh meu Deus, que nós não venhamos viver pela nossa carne mais, que não está em tempo mais de nós viver os prazeres da nossa carne, e está a tempo de nós vivermos o prazer da nossa alma, que é poder nos preparar para morar com o Senhor. Então, irmãos, que essa palavra, né, ela possa estar falando no coração de cada irmão nesta noite, que o Senhor venha falar cada dia, que o Senhor venha nos ajudar cada dia a servir Ele com mais alegria, e que nós possamos ser a cada dia acreditar nessa palavra, acreditar nesse Deus que pode todas as coisas. E Naamã, irmão, foi curado, voltou para a cidade dele, e ali eu creio, né, que teve festa, porque era um homem reconhecido, era um homem de sucesso, era um comandante do exército, né? E eu creio também que, não fala aqui na Bíblia, mas eu creio que ele falou do Senhor naquele lugar, né? Então, no momento em algum lugar que nós passarmos, irmão, não vamos deixar a nossa boca fechada, vamos anunciar a palavra do Senhor para alguém, vamos falar desse Deus que pode todas as coisas. Neste momento eu convido a igreja, né, a ficar de pé para que nós possamos fazer uma oração.